E nesse vídeo eu quero te contar o jogador que vai ficar fora não só do jogo do Inter desse final de semana contra o Juventude, mas também do jogo do meio da semana. Ele que vai ser poupado e, segundo informações do próprio Internacional, poupado para os próximos compromissos, no plural. Quero te trazer mais detalhes sobre essa situação e também sobre uma outra, sobre janela de transferências, porque o Inter já começa a acelerar o seu processo de contratações, visto esse momento de oscilação que o Inter vive. Algumas estruturas, algumas peças ficaram escancaradas que o Inter precisa nessa próxima janela de transferências e eu quero te falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado. Além disso, deixa nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo, e em especial sobre janela de transferências. Em quais posições tu acredita que o Inter precisa se reforçar? Em quais posições tu acha que o Inter precisa buscar nessa janela de transferências? Um centroavante, um camisa 8, um zagueiro, um lateral direito, outra posição que eu não citei? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional e para a gente começar falando sobre essa situação, por óbvio, eu quero começar primeiro falando sobre o treino no CT Parque Gigante. Nessa sexta-feira, última atividade do Internacional, último treino do Inter antes do confronto contra a equipe do Juventude, tá bom? Nessa sexta, o Roger já define a escalação que deve ir a campo, que vai ter preservações, sim. E já quero começar com a primeira delas e a principal pauta desse vídeo, porque ele não só está de fora desse jogo contra o Juventude, porque a gente também tem informação que ele estará de fora do jogo contra a equipe do Maracanã, que é Fernando. Fernando será poupado para os próximos 2 jogos do Inter. É um jogador que, como todo mundo bem sabe, tem uma idade avançada, tem um risco, um histórico não de lesões, mas um risco mais alto em função da carga física. Ele vem já de jogos de uma maratona de jogos quarto e domingo, e por isso é um jogador que deve ser preservado não só para o confronto contra o Juventude, mas também para o confronto da outra semana contra o Maracanã pela Copa do Brasil. Sendo assim, Ronaldo deve ser o jogador que deve assumir essa vaga na primeira função. Mas não para por aí, porque na segunda função também deve acontecer uma outra situação, que é o seguinte: Bruno Henrique deve dar espaço para Thiago Maia, Bruno Tabata vai jogar pelo lado direito e existe também uma boa possibilidade de acontecerem alterações na dupla de zaga, como o Juninho aparecendo na vaga do Vitor Gabriel, já que o Vitor Gabriel está voltando de lesão e ainda precisa ter um ritmo dosado. O Bernabei até poderia ser poupado, mas como vão ter olheiros do Sevilha observando ele no estádio Beira-Rio, a tendência é que ele seja o titular. O Brahim Guiri também deve ser mantido na lateral direita, somente no jogo da meio da semana ele pode acabar sendo preservado, mas ainda é um momento muito incerto da gente saber a escalação que o Inter vai mandar em campo, mas vai acontecer um time reserva no estádio Beira-Rio, muito possivelmente para essa partida contra o Juventude. Quando eu digo time reserva, eu digo que vão acontecer 3, 4 jogadores que tu considera do time titular que não vão acabar não jogando. Fernando é um deles, o Bruno Henrique, querendo ou não é o titular, ele vai acabar sendo preservado. Pelo lado direito, tu considera o Gabriel Carvalho e o Vitinho titulares, eles vão ser preservados. E a questão do centroavante, que o Borré pode sim iniciar em titulares, principalmente contra a equipe do Juventude, tá bom? Agora, uma outra situação que eu quero te falar, uma outra pauta, é indo para janela de transferências, tá? Porque hoje o Inter sabe, principalmente depois desse momento que o Inter está vivendo, essa situação que a gente pode considerar um pouco mais conturbada, talvez possa ser essa palavra que a gente coloque, mas um momento melhor, dizendo uma palavra melhor até, que é de oscilação, o Inter entende e já vê as posições que se precisa na janela de metade do ano. E hoje o Inter enxerga 2 posições como muito carentes. Camisa 8, o Inter quer trazer um segundo volante de um quilate maior, porque desde a saída do Arangues e a partir daí, quando o Thiago Maia assumiu a segunda função,
teve o próprio Bruno Henrique que assumiu ela também, mas ainda assim o Inter ficou muito carente de um segundo volante de classe, de categoria, né? Aquele famoso jogador box to box, área a área, e o Bruno Gomes até em dado, Bruno Gomes não, o Bruno Henrique, até em dado momento no Campeonato Gaúcho foi esse jogador e depois acabou não sendo mais aquele atleta que a gente já esperava. Aconteceu isso também no ano passado. A questão do Thiago Maia teve toda a negociação com o Santos e que ainda não conseguiu voltar bem, então o Inter quer um camisa 8. O Irala, jogador que o Inter quase trouxe, assim, ó, por muito pouco o Inter não trouxe a questão do Irala, foram por horas na janela de transferências, faltou só o São Lourenço mandar o contrato, porque estava tudo negociado, tudo encaminhado, não só com o próprio Irala, com seu empresário e com a direção do São Lourenço, mas daí horas antes eles desistiram de mandar os documentos para o Internacional. O Inter ficou até os últimos minutos da janela de transferências esperando e a situação acabou não sendo concluída, tá? E uma outra situação que a gente também tem que colocar nesse momento, e uma outra carência que o Inter entende, aí já para ser um reserva, mas para buscar uma posição de titular, é a lateral direita. Com a saída do Nathan Santos, que vai acontecer agora na metade desse ano, o Inter quer trazer um novo reserva para o Brian Aguirre, ou melhor, um jogador que chegue para disputar a posição com o Brian. Essas são as duas carências iniciais que o Inter tem. Ah, o William poderia ser o nome. Bom, o William do Cruzeiro daqui a pouco já vai completar 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que quando o jogador do Brasileirão completa 7 jogos por um time, ele não pode jogar no outro time, em nenhum outro time da Série A do Brasileirão. Então esse é um jogador também que já pode descartar. Agora, uma outra posição que também começa a ser debatida é a questão de um centroavante. Hoje a gente tem Valência e Borré, na teoria dois centroavantes bons. Teoricamente a gente está bem servido, mas na prática a gente está sentindo falta desses jogadores. Principalmente do Borré, que tem somente 3 gols na atual temporada. Tá devendo. Borré é um jogador e inclusive ele sabe que tá devendo. A partir dessa situação, né, a questão do Joaquim Correia, que vai ficar livre no mercado, poderia se tornar uma possibilidade que inclusive o Inter estuda. O Inter inclusive teria já negociações, o jogador já teria aceitado o tempo de contrato, já tem algumas conversas, mas a grande questão é que para a chegada do Joaquim Correia, um outro jogador teria que sair. E esse outro jogador, obviamente, tem que ser Valência ou Borré. E essa é uma situação que precisa acontecer antes da chegada de um novo camisa 9. Agora, um alerta que eu tenho para fazer para vocês de novo. O Joaquim Correia não é um centroavante. Apesar dele ter 1,88 de altura, é um segundo homem. Um jogador que inclusive já jogou até pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda. Um segundo atacante, se assim a gente considera. Não é o jogador para ser aquele 9 matador. E o Inter quer um jogador hoje com estas características, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!